Alô, alô, o Globo Esporte está no ar. Vem com a gente porque a gente tem uma terça-feira com uma pitada italiana na receita brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai te falar tudo da apresentação e a convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. É uma semana decisiva agora para o Atlético na Sul-Americana. E o Cruzeiro também tem Sul-Americana essa semana, mas já está eliminado, né? Motivo para a crise? Que nada, o cruzeirense está leve. E o motivo dessa leveza tem nome: Leonardo Jardim. Existe algo hoje que abale a felicidade do torcedor do Cruzeiro? Nada, hoje, agora é só felicidade. Teve algum momento da temporada que você ficou com raiva? Você já esqueceu? Com certeza. Às vezes, a memória da torcida é curta mesmo. Longa é a invencibilidade do Cruzeiro. São 9 jogos sem perder. A maior sequência invicta entre os clubes das séries A, B, C e D do Brasil. Já teve lua de mel? Já. E a lua de mel foi tão boa quanto essa lua de mel que você tá vivendo com o Cruzeiro agora? Do Cruzeiro só espera alegria. Tá ruim não, hein? Tô alegre pra caralho que vai tudo dar certo. Coisa boa. Cabeloso. Lua de mel, uma boa definição para o que a torcida vive com o clube. Tá boa demais, você tá doido? Nossa senhora. E cabe também para a sintonia de uma dupla. Gabigol, mas não, Gabi é assistência. Agora tá fazendo só assistência pro cara já fazer o gol deles, né? Olha o toque do Gabriel pro Caio Jorge! Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Caio Jorge e Gabigol, os dois é tiro e queda. Gabriel é o líder em participações em gols no elenco, com 4 assistências e 9 bolas na rede. Enquanto Caio Jorge é o vice-artilheiro, com 8 gols. Numa sintonia com Gabriel, com carinho. Todo mundo sabe da qualidade do Gabriel, já tem um entrosamento muito bom dos treinamentos também. Tá, mas se for para escolher só um responsável por esse momento de paz e amor... O Jardim sabe o que ele faz, ele sabe trabalhar. Ele fez milagre, não sei o que ele fez, mas funcionou. E isso é a nossa forma de trabalhar porque acreditamos em toda a gente. Deixa o careca trabalhar e é isso. Só bora. Let's bora. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro tem um início de brasileiro melhor do que o de 2013, quando foi campeão com o técnico Marcelo Oliveira. Pra sonhar uma Copa do Brasil. O brasileiro é nosso. Calma. Um dos dois. Pode ganhar o brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, porque é um dos times que mais jogam bola nesse momento da temporada. É confiança. Só que não é o único candidato e acho que não é o principal ainda. Mas é preciso que os jogadores, especificamente Leonardo Jardim, tenham o pé no chão. Mas nessa boa fase tá difícil, é pro torcedor do Cruzeiro manter os pés firmes no chão. Vai ser campeão, em nome de Jesus, nós tá precisando demais, tá doido? Zero! Valeu, tchau, tchau. Olha, amanhã o jogo do Cruzeiro na Sul-Americana contra o União Santa Fé, jogo no Mineirão, os dois times já eliminados, né? Aí o Jardim deve rodar o elenco. Do time que venceu o Fortaleza no Brasileirão, pouca gente deve entrar em campo. O Djalma, por exemplo, o Djalma está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, próximo jogo do Brasileirão, pode pintar como titular. O William, pensando no Fagner, voltando para este time titular contra o Palmeiras. E o Gabigol também, já que o Matheus Pereira está de volta e pode jogar o Brasileirão. Vamos conferir amanhã. Foi, né? Esse jogo não vale... Olha, pra falar, pode terminar, Léo, perdão. Não, passei a bola pra você. Vamos lá, então, pra falar desse jogo, né? O Hugão falou que é treino de luxo, você falou que foi em Minas Gerais. Pois é, a gente tá aqui no palco do Gigante da Pampulha, o Reinaldo tá até mostrando aí, tá top demais o gramado. A turma também tá dando o recado ali nas arquibancadas, deixando tudo no jeito para esse jogo de amanhã, mas não vai ter tantos torcedores assim, pouco mais de 7 mil ingressos já foram vendidos. O Cruzeiro fez até promoção de R$20 para o sócio torcedor, mas como tem o Palmeiras no fim de semana, né? O jogo que vale, inclusive, a liderança do brasileiro, aí fica complicado, a turma tá juntando grana mesmo para o fim de semana, para esse jogo do brasileiro. Em relação à tabela, não vale muita coisa, você falou que já foi, né? Cruzeiro já está eliminado, União de Santa Fé também, União o último, Cruzeiro o penúltimo, Muxuque Runa e Palestino os dois primeiros colocados. Os jogadores receberam folga ontem, hoje o técnico Leonardo Jardim encerra o preparativo, né, a preparação para esse jogo, e aí
na contramão do Cruzeiro, né? A gente fala muito em relação ao momento que o Cruzeiro vive, de 9 jogos de invencibilidade. O Cruzeiro vai enfrentar um adversário que não vence desde o dia 6 de abril pelo Campeonato Argentino, jogo contra o Central Córdoba. Então aí, na contramão, né? O Cruzeiro precisando vencer até mesmo para ampliar essa sequência aí para 10 jogos, né? Sem vencer e também melhorar um pouquinho na tabela, né, Léo? É verdade. O Gão, olha só, dá um outro astral, né? Você vê o Mineirão, um grande estádio e tudo mais, né? Mas vai jogar o Cruzeiro já sem chance, quer dizer, já eliminado, né? Não é sem chance, é eliminado. É uma pena, né? Gastar um estádio. Vou colocar aqui um estádio que é pra gente ver. Aí, ó, gastar um estádio desse com um time que já está eliminado. Hein, Vitor? Pois é, Léo. O torcedor vem mais para estar próximo mesmo, né, do time, para fazer festa contra a equipe do Palestino, já foi assim. Inclusive o Bolaci fez gol, a galera botou placa para ele aqui de suco de laranja, que é o que ele gosta. Então é mais para festa mesmo, para o torcedor estar próximo ali do time. Às vezes quem não tem tanta oportunidade, quem quer vir com a família, ingressa também a R$20, como eu disse. Então um momento bom, né, para o torcedor vir também. Verdade, Vitor. Daqui a pouco você vai voltar com outras informações. Agora, por outro lado, né, Gão? O time está muito bem no Brasileirão, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem especial sobre Cruzeiro invicto na Era Jardim. E está aqui no nosso chat, com quase 5 mil pessoas, o MC J Oficial, o Gão lateral esquerdo. Onde, gente? Nem... Depois você assiste aí o Gão, tá nas minhas redes sociais, você vai ver realmente. Tem o aval de um dos maiores laterais esquerdos que eu vi jogar, tá? Ronaldo Luiz, respeita. Vou falar uma coisa pra você sobre a Copa Sul-Americana. Léo, o que nos dá esse alento de você poder ir curtir o Cruzeiro Esporte Clube amanhã é que o Leonardo Jardim, ele manteve a coerência dele. Ele pegou o Campeonato Mineiro, que era a reta final de Campeonato Mineiro, ele pegou a Copa Sul-Americana e falou assim, ó, meu amigo, vou focar em outras competições, que é o caso do Brasileiro, e da Copa do Brasil, para testar as suas peças. E foi isso que ele fez. Tivemos um debate, inclusive no podcast da bancada sobre isso, onde o Fael falou assim, ó, mas o Gabriel Barbosa é titular. Eu falei, Fael, você estava brincando comigo na bancada em relação a você ter não sei quantos milhões no banco, então isso comprova que ele não era titular naquele momento, e tem entrado bastante nesse momento. Provei lá naquele podcast que o time do Cruzeiro foi um time de testes durante a Copa Sul-Americana e na reta final do Campeonato Mineiro. E o Leonardo Jardim manteve a sua coerência, fez o time jogar e hoje vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. E coerência teve na convocação do Ancelotti? Pegou uma época, sabe aquela era Dunga, que tudo caía muito nas costas do Dunga? Sim. Eu acho que o Antony pegou isso muito também, de todo mundo jogar muito nas costas dele, muita coisa, virou muito meme. Matheus Cunha, acho que com uma sequência pode entregar melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho muita expectativa em cima do Estevão. Vinícius Júnior, indiscutível a qualidade dele. E acho que tem espaço para o Neymar, sim, bem condicionado, com uma sequência boa de jogos aí, ou no Santos, ou fora do Brasil. Eu não sei qual é o futuro do Neymar nesse sentido. Eu acho que a seleção tem tudo para dar certo com o Ancelotti. Evidentemente que essa seleção foi escalada pela galera que está mais aqui, né? E passou para ele, olha, sugerimos esses aqui. E ele deve ter citado ali a volta do Richard, que jogou com ele no Everton, o Casimiro, que trabalhou com ele. Alguns nomes ele citou, mas boa parte desses aí foi a comissão técnica, que já atua aqui na CBF, que falou assim, olha, vamos em cima desses aqui, que acho que você vai conseguir começar a trabalhar e pegar o norte. Também acredito nisso. Eu acho que o retorno do Antony também na seleção foi importante, até pelo momento que ele está vivendo. O que eu queria ponderar é que os atacantes não me enchem os olhos de brilho. Já foi o tempo que a gente teve aqueles atacantes mesmo, né, mas talvez seja um momento assim, como o jogo está muito veloz, acontece que essa velocidade de jogo tira o momento da decisão de um esmero maior. E aí eu acho que é necessário, nesse momento, que as equipes façam um treinamento funcional para atacantes. O cara tem que fazer o que ele sabe fazer, e aí a diferença do Romário. Bola na área. Sim, concordo com o Betinho. Esmero maior foi espetacular. Mas vale lembrar que quando o Romário chegou na seleção, a gente falava, mas não é um Careca. Quando o Careca chegou, falaram, mas não é um Éder. Quando o Éder chegou, mas não é um Rivelino. Quando o Ronaldo Fenômeno chegou, mas não é um Romário. Mas olha os nomes que você citou e olha os nomes que a gente tem hoje. Exato. Mas aí vamos dar sequência para ver se os caras realmente pegam essa aí lá na frente. Quando vier o próximo, quem sabe a gente não fala assim, mas não é um Richarlison. Então, seleção brasileira é continuidade. Isso, e pelo menos não é nem Tite, nem Diniz e nem Dorival Júnior. Agora é o seguinte. 3 jogos, um clássico e 2 duelos fora de casa.
mais de 4.135 quilômetros percorridos em 3 dias. Nada disso impediu a sequência invicta do Cruzeiro. Agora são 9 partidas sem saber o que é perder. Mas o treinador fez um alerta. A equipa está extremamente cansada, foi 3 jogos extremamente fortes e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, quer o jogo da Taça fora, com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil, hoje outra vez um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Essa resposta está também na tabela do Brasileiro. Terceiro colocado, melhor mandante, terceiro melhor ataque. Na Copa do Brasil, classificação sem susto para as oitavas de final. Com pouco mais de 4 meses e meio de trabalho, o treinador português já mostrou a cara dele. O coração de qualquer equipa é sempre o meio, seja 2 ou 3 volantes. É importante nós construirmos através das nossas ideias e a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola principalmente a última linha defensiva. Depois dessa sequência de viagens, o time estrelado tem 2 jogos em casa. Contra o União de Santa Fé, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, e contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Jogo, aliás, que pode valer a liderança da competição. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes, e isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Ô Galtão, aqui no chat com o René Carvalho, dizendo o seguinte: alguma novidade sobre contratação? Ele acha que ele ouviu que o Douglas Santos, lateral esquerdo, que está na Ucrânia, seria pretendido pelo Cruzeiro. Léo, eu não tenho informação sobre ele. Eu sei do zagueiro argentino, né, que teve aquela novelinha de vir, não vir, também de um colombiano que pode estar na pauta, são jogadores estrangeiros que podem entrar. Sobre o momento do Cruzeiro, o Jardim, ele é muito bem, ele coloca muito claro, de forma muito clara para a torcida o seguinte: é o início de um trabalho. Então, ou seja, é uma sequência significativa, evidentemente que é um trabalho muito sólido que o Jardim faz. Apenas 2 jogadores não entenderam e já não estão mais no Cruzeiro, e um outro que ainda não conseguiu corresponder, que é o Wallace, que está na mira do Grêmio, mas ainda assim eu gostaria muito que o Wallace correspondesse, que entrasse aí de repente nesses jogadores que foram recuperados pelo Jardim. Mas o mais importante é que o Jardim ele mantém a sua coerência, principalmente quando ele fala do elenco. Ele, além dos 11, tem um grupo inteiro, mas ele sabe muito bem qual é o total da capacidade desse time. Vai ter um momento em que o Cruzeiro vai apertar o adversário, a bola não vai entrar e nós vamos acabar tomando um gol. Isso acontece no futebol. É nesse momento que ele espera a conexão da torcida de maneira firme, que a gente esteja junto com esse time. Porque o trabalho está bem no início ainda. Vamos esperar as contratações no meio do ano, a janela de transferência se abrir, e aí eu tenho certeza que esse time vai ficar no jeito, na mão do Leonardo Jardim. Maravilha, Gão. Agora é o seguinte: você viu ali o Vitor falando sobre um jogo que pode valer a liderança. E tem um time que está chegando, é o Bragantino. Sacode rede, está aí o John fazendo 1-0 em cima do Juventude. Que coisa, hein? E no Palmeiras ele não rendeu tanto, e no Bragantino ele está realmente indo bem, e o Seabra mostrando o grande treinador que realmente é. Mas o jogo em si não foi um dos melhores de assistir, não. Mas foi o Bragantino disse, ressaltou o espírito coletivo do Bragantino. Esse time do Bragantino aí, hein, Betinho? Pô, o time do Bragantino sempre tem essa tônica, né, de ser um time bem coeso, que distribui-se bem nos espaços, tem um bom treinador agora, não tem pressão, né? O time do Bragantino não tem pressão. É verdade. Então, assim, todo o cenário muda porque, exatamente pela grandeza do Bragantino, é mais fácil trabalhar. O conjunto é o melhor jogador, né, João? O conjunto a organização sobressai, né? Por isso que o Jardim fala tanto do coletivo do Cruzeiro. E o coletivo do Cruzeiro faz esse resultado aí acontecer com o pensamento e a filosofia do Leonardo Jardim, que mantém muita coerência no seu discurso e dentro das 4 linhas. Pô, mas tá falando agora do Bragantino. Mas o Cruzeiro apareceu na tabela em terceiro lugar, velho. O G4 tá grudadinho aqui, né? Olha só, 22, 21, 20, E não é só 20. isso não, o Cruzeiro vai bem no futebol feminino também, vai bem no sub-20 também. O Bragantino? O Cruzeiro...
Cara, você se incomoda? Eu sou o representante do Cruzeiro mas no é porque programa. tá falando do Bragantino Como agora. apareceu o Cruzeiro na tabela... Senão não vai falar do Atlético, não vai falar do América. Não, só o vai Atlético falar tá o ali. seu. Não, o microfone tá na sua mão. O Atlético tá ali, você pode falar. Tô aqui educadamente se esperando meu momento. incomoda eu Essa falar do colocação do Cruzeiro... Atlético aqui, Betinho, 10º com 14 pontos. Que coisa, hein? Não condiz. Não condiz. Com o que a torcida do Atlético espera, de um time que precisa de reforçar, principalmente nessa janela agora do Mundial. Então o Atlético precisa agora, de fato, de mexer o doce, como o Cuca diz. O Atlético precisa de peças, o Leopoldo. Isso, e você está precisando de peças aí aqui, assim, na Cuca, hein? É com a Rejuvenesce, que é referência. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Leopoldo. Cada dia eles vêm com